Fala galera, tudo bem? Em primeiro lugar, feliz 2022 para todo mundo. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal neste ano, ano de Copa do Mundo. Então não tem nada que gere maior expectativa e até por isso já é legal começar o ano com algo que movimenta muito essa expectativa. A Copa Africana de Nações, que vai ser realizada agora em janeiro, fevereiro, em Camarões, e é muito importante ainda mais um ano de Copa do Mundo. Vamos lembrar, né? A competição seria no ano passado, acabou sendo adiada para janeiro agora. Lembrando também que a Copa Africana de Nações, a edição anterior, ela tinha mudado para o meio do ano, justamente para acabar com aquele problema habitual, tradicional, do impacto na temporada europeia, nas principais competições, nas principais ligas nacionais que perdem estrelas, jogadores importantes no mês de janeiro, no início de fevereiro. Então isso acaba atrapalhando bastante a vida dos campeonatos por lá. Na última edição, a Copa Africana tinha acontecido no meio do ano, mas por conta, Camarões alegou uma questão climática, né, a questão das fortes chuvas, para mudar a época do ano. E aí, para completar, veio a pandemia, acabou empurrando para frente, por isso a Copa Africana vai acontecer agora, já no ano de Copa do Mundo. Então, o fato de ser ano de Copa do Mundo acho que aumenta a importância e o holofote em cima da competição. Com um detalhe ainda importante também, o sorteio da fase final das eliminatórias africanas vai ser realizado durante a Copa Africana de Nações, porque ele está marcado para o dia 26 de janeiro. Então, a gente quando estiver se aproximando ali da reta final da Copa Africana, vai ter paralelamente uma definição muito importante de quais serão os confrontos. Vamos só lembrar, né? As eliminatórias africanas estão em que ponto? 10 equipes estão classificadas, agora serão sorteados 5 confrontos. Jogos de ida e volta, os vencedores estarão na Copa do Mundo. São 5 vagas da África na Copa do Mundo. Então, esse é o ponto atual. Naturalmente, a gente vai observar o desenvolvimento de trabalhos, de times, no ano de Copa do Mundo, num ambiente competitivo como é a Copa Continental. Então, acho que só por aí já começa valorizando o torneio nessa altura. Eu falei sobre a questão da Copa Africana de Nações ser realizada nesse momento do ano. A gente tende a tratar muito isso como um pesadelo dos campeonatos europeus, e é de fato, né, um problema muito grande para os clubes, para as ligas europeias. Mas por outro lado, eu nos últimos anos tenho tentado ter um cuidado de tratar isso de uma forma mais equilibrada, no sentido de não dar só o olhar europeu para a coisa, que é o olhar dos times prejudicados, dos campeonatos desfalcados, que é uma realidade. Contra isso não dá para fechar os olhos sobre isso não. A questão é não tratar a competição apenas como um problema, e sim compreender a importância que ela tem no continente. Então, para o continente africano, a Copa Africana de Nações é uma competição muito valorizada, muito importante, culturalmente falando, a ligação, a conexão com o futebol, com as seleções, isso é tudo muito forte. Aliás, um abraço para todos os seguidores aqui da África que seguem o canal, são vários, muita gente costuma participar aqui com a gente, a galera de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de outros países também que nem tem a língua portuguesa, mas que acompanham o canal por aqui, então um abraço para todo mundo que é sempre muito bem-vindo. Mas, então assim, é um torneio que é muito valorizado no cenário continental, e a gente não pode perder isso de vista. Eu vi algumas manifestações muito legais até, nesse ponto de vista, assim, nesse aspecto, de bater nessa tecla, não tratar apenas como se fosse uma pedra no caminho, um obstáculo, um problema, e sim um campeonato que sim, traz problemas para o calendário europeu, mas também tem que ser visto sob uma outra perspectiva, a perspectiva africana, de como é um momento aguardado para essas seleções, para esses países, para esses povos, e a gente não pode perder isso de vista. Patrick Vieira deu uma declaração importante sobre isso, Ian Wright falou sobre isso recentemente, caras envolvidos no futebol inglês, né, historicamente falando, Patrick Vieira atualmente como treinador do Crystal Palace também, e batendo nessa tecla. Não vamos tratar como se fosse um problema nosso e só isso, né? Vamos lembrar que tem caras, esses caras que estão saindo dos clubes, eles também estão atrás do sonho deles, que é jogar, defender a seleção deles no torneio mais importante do continente. Eu sei que é difícil achar esse equilíbrio, mas eu acho que é importante a gente não perder isso de vista. Quando a gente fala da Copa Africana, a gente tende a falar só do pesadelo das ligas europeias e não do sonho dos países africanos e da importância que o futebol de seleções tem por lá e que essa competição consequentemente tem também e que traz em termos de expectativa. Indo um pouco para as seleções, até antes da gente entrar grupo a grupo, eu não vou falar seleção por seleção, vou passar um pouco alguns dos destaques aqui das expectativas, da divisão de forças, o que esperar, o que observar. Acho até que essa não é uma Copa Africana de Nações que tenha um grupo com uma grande expectativa por ser esse é o grupo mais forte, é o grupo da morte, é o grupo que só tem pedreira, e acho que isso tem muito a ver com a ampliação da competição, como várias outras competições continentais. A Copa Africana também passou por uma ampliação, então passou a ter 24
4 seleções já na última edição. Isso acaba diluindo mais os grupos, então você tende a espalhar mais as forças pelos grupos, né? E não mais concentrá-las em grupos, promovendo mais duelos que valem vaga logo de cara. Então você tem, acho que essa consequência também. Outro ponto bastante importante aí fora de campo é pensar nas questões da realização da Copa Africana no momento atual em Camarões. Primeiro, a gente está falando de um continente extremamente atrasado e castigado por uma questão econômica, por uma questão social. A África está muito atrás na questão da vacinação, e a gente sabe como ela é deixada de lado por boa parte do mundo na questão do apoio à vacinação também. Então a África está ainda engatinhando muito nos números em relação à vacinação quanto à pandemia. E isso é um problema, é uma realidade. E se a gente tem visto vários jogos em grandes ligas na Europa sendo adiados nas últimas semanas, a gente já vê nas listas de convocados para a Copa Africana muitos casos de testes positivos, de jogadores afastados, então grupos que podem ser mais ou menos impactados agora e depois com a competição em andamento. Isso pode trazer mudanças drásticas de elenco. É verdade que as listas são maiores para esse ano, mas mesmo assim, se você perde 10 jogadores infectados para uma semana, 2 semanas, no momento crucial da competição, eu não estou nem entrando só no ponto de vista sanitário da coisa, estou falando até do lado técnico, que isso interfere. Então, é um aspecto a mais para a gente observar, seja dentro de campo ou fora de campo, porque, repito, a África ainda tem uma taxa muito baixa de vacinados. Um outro aspecto é a questão política de Camarões. Camarões passa por um período de conflito armado, não é de agora, já vem de mais tempo. Então, são muitos os relatos, não agora, já há vários meses e anos até, sobre conflitos que trazem feridos, que trazem questões que podem esbarrar na realização, principalmente em determinadas sedes, da competição. Então vamos torcer para que não tenha nada mais grave. Mas até essa semana eu estava vendo um especial da BBC da África sobre a competição, falando justamente sobre como o que se espera em Camarões é aquela tradicional enganada, no sentido de a imagem para o mundo ser uma, enquanto a realidade para a população local ser outra. Então, teoricamente, tudo funcionar normalmente. Mas na prática, a vida local não passa por um momento tranquilo, não, muito pelo contrário. Então, esses são alguns tópicos fora do campo e bola. Olhando para dentro de campo, quando a gente fala hoje do momento das seleções africanas, acho que a gente tem 2 pontos legais para falar aí. As seleções que estão mais em alta e que podem ser tratadas hoje como as principais forças do continente, e começando por aí, eu falaria de Argélia, de Marrocos, de Senegal e de Egito, talvez essas 4, se a gente fosse fechar num bloco aí, de formas diferentes, realidades diferentes. Acho que hoje Senegal é a seleção mais preparada num bom nível competitivo, até por uma sequência de trabalho do Aliou Cissé no comando, e também por pilares de uma espinha dorsal de um time sólido, um time capaz de se defender bem e de ser fortes nas transições. Então essa é uma característica. Aliás, quando a gente fala da Copa Africana de Nações, a gente sempre tem que se distanciar de alguns dos estereótipos, alguns dos clichês, né? Então tem muito aquela coisa ainda de muita gente falar sobre a irreverência, a irresponsabilidade do futebol africano. Não passa muito por aí, aliás, o futebol africano é um futebol que tem sido cada vez mais amarrado. Taticamente falando, se a gente for olhar para os últimos anos, para os últimos ciclos, a gente viu uma influência cada vez maior até de muitos treinadores europeus, então a gente tem jogos cada vez mais amarrados até, sim. E aí se a gente for olhar não só para o clichê, mas evidentemente você tem seleções de muita potência física, dependendo do caso, né, que também não dá para botar tudo no mesmo pacote, mas se a gente for avaliar e diferenciar, sim, a gente vai ver seleções com uma enorme capacidade física e com cada vez maior desenvolvimento tático no lado defensivo, o que torna a Copa Africana uma competição das últimas edições de poucos gols, de jogos mais amarrados, de uma média baixa de gols. Então, mesmo nos confrontos mais desiguais, teoricamente, a gente tem confrontos amarrados, pegados, disputados e sem tantos gols assim. Mas voltando às principais seleções, falei que Senegal talvez seja a seleção mais preparada, mais pronta, competitivamente falando, né, em termos de lado coletivo, de capacidade até para competir, não só no ambiente local, mas pensando numa Copa do Mundo, hoje, teoricamente, Senegal me parece a seleção mais forte da África, seja pelos pilares dos nomes, eu vou chegar lá daqui a pouco falando sobre alguns dos nomes também, quando a gente passar grupo a grupo, mas pelo lado coletivo também, acho até que a Copa de 2018 mostrou algumas faíscas do que Senegal pode ter, né? Alguns lampejos do que Senegal pode ter em relação ao lado coletivo. Uma outra seleção que acho que hoje está ali junto com o Senegal,
é a Argélia, e aí já de uma forma bastante diferente, né? Aí a gente já tá falando de uma Argélia de uma enorme capacidade ofensiva, então do ponto de vista de controle de jogos, de produção ofensiva, talvez seja a principal referência do continente hoje. E a Argélia que tem vários bons nomes do meio pra frente. Então é uma outra seleção que merece ser lembrada. A Argélia acabou de ganhar, inclusive, a Copa Árabe, né? Que foi um torneio que foi realizado agora nas últimas semanas, nos últimos meses, e aí com jogadores que atuam na região. A Argélia tem jogadores de destaque na Europa e também jogadores de destaque no continente. Também é algo para prestar atenção. Aliás, nos continentes, né? Não só na África, mas na Ásia também, quando a gente olha ali pro Oriente Médio, para falar de alguns jogadores que atuam naquela região. Por exemplo, Brahim, jogador rodado, ex-Porto, que tem experiência e que foi referência dentro do título da Copa Árabe também. Mas com os reforços dos jogadores que atuam nas ligas europeias, a Argélia é uma seleção ainda mais forte e tá certamente nesse bolo. Eu falei de Marrocos, eu diria assim, falei Senegal e Argélia. Acho que essas são as duas principais seleções entrando no torneio. É evidente que até pelo equilíbrio que eu falei, e por ser um campeonato muito nivelado, eu acho que é muito difícil cravar qualquer coisa antes do campeonato acontecer. Eu destacaria hoje a Argélia e Senegal como as duas principais seleções do continente. Mas aí quando a gente abre um pouco mais o leque, eu falei de Marrocos. Marrocos tem um grande desfalque, né, para essa competição, que é o Ziyech. Então, é uma das principais ausências da competição. E não foi convocado pelo Vahid Halilhodzic, né, o treinador do Marrocos. Ele acabou não convocando até por uma questão disciplinar mesmo, de relacionamento. Não foi nem o único só. Marrocos ainda tem outros bons nomes, mas perde a sua grande referência técnica. Então vamos ver se vai conseguir manter esse nível, pensando aí, projetando a disputa da competição. E o Egito, acho que traz uma grande curiosidade, acho que por dois aspectos. O individual, a gente está falando de um dos grandes jogadores do mundo atualmente, que é o Salah. Então o Salah é o grande nome da Copa Africana de Nações, pelo menos antes dela começar. Claro que com ela sendo realizada, vários outros bons jogadores podem se destacar e podem roubar a cena. Mas hoje, teoricamente, o Salah é o cara. E não é só o cara da África, né? Ele é o cara do futebol mundial, ele é um dos melhores jogadores da temporada europeia, em 2021, 2022 até aqui. E a seleção do Egito tem, além de algumas outras novidades de tentativa de composição de ataque, eu vou falar sobre isso já já, tem também um princípio de trabalho do Carlos Queiroz. O Carlos Queiroz fez um grande trabalho com o Irã a partir da solidez defensiva. Assume o Egito mais perto da Copa do Mundo, né? Ainda tem que passar, claro, pela última fase das eliminatórias. Isso vale para todo mundo. Não tem ninguém classificado ainda para a Copa no continente africano. Mas se o Carlos Queiroz conseguir dar essa cara de uma fortaleza defensiva, aproveitando também e potencializando esses jogadores que podem desequilibrar no ataque, em especial o Salah, o Egito tem uma capacidade para desequilibrar que outras seleções não têm. Então, por isso eu falei sobre essas quatro. Eu fiz essa divisão de forma proposital, porque eu sei que muita gente vai se lembrar de outras seleções importantes e que eu entro exatamente no tópico seguinte, que são seleções que foram dominantes, foram das mais importantes do continente africano nessas últimas 2 décadas e que hoje passam por diferentes tipos de transição. Quais são elas? Gana, Costa do Marfim, Camarões, Nigéria. Quando a gente olha para os últimos 20 anos aí, ou até um pouco mais, 25 anos, 30 anos, muito provavelmente essas são as seleções mais lembradas quando a gente fala na força das seleções africanas. É verdade que isso nem é um olhar totalmente correto, porque a gente teve um período muito forte do Egito dominando a Copa Africana de Nações. Mas no âmbito global, então do ponto de vista não só local, não só continental, olhando para o mundo, o Egito ficou fora de Copa do Mundo por muitos anos, voltou a disputar apenas em 2018. Então uma geração dominante do Egito não jogou Copa do Mundo. E talvez por isso o Egito nem tenha o reconhecimento, o devido reconhecimento, pela grande década de 2000 que teve no cenário africano. E por que eu tô fazendo essa ressalva? Porque eu não tô colocando o Egito aqui justamente porque talvez o Egito nem tenha esse nome das grandes referências africanas das últimas décadas. Então a gente geralmente vai falar de Camarões, especialmente no período em que teve o Eto'o jogando, da Costa do Marfim, especialmente com Drogba, mas com outros nomes também, com Yaya Touré, entre outros. A gente vai falar de Gana, que teve grandes momentos também ao longo dos anos, e grandes campanhas até, por exemplo, se a gente lembrar a Copa do Mundo de 2010, né, aquele drama da eliminação para o Uruguai. Gana esteve muito perto de chegar à semifinal daquela Copa do Mundo. Então são algumas seleções que são pilares. A Nigéria também é sempre uma seleção forte, só que hoje eu não coloco nenhuma delas no primeiro nível da África, o que não significa que sejam seleções fracas, tá? Acho até que são seleções de níveis diferentes, mas hoje são seleções que passam por diversos momentos diferentes. Então,
Vou falar sobre algumas delas passando aí grupo a grupo, até para o vídeo não ficar tão gigante, mas por isso eu fiz essa separação aqui. São seleções que eu colocaria aí numa segunda prateleira. Camarões é país sede, isso pode impulsionar, mas acho até que Camarões dessas seleções talvez seja mais fraca em termos de elenco, de grupo, de capacidade individual. A Nigéria tem bons nomes, tem uma ausência importante, o Osimhen também que acabou sendo cortado, ficando fora dessa Copa Africana, é uma ausência relevante. A Costa do Marfim ainda tem alguns nomes interessantes para a gente observar, sem dúvida alguma. A Gana passa por um período de transição, então tem alguns garotos que eu tenho a curiosidade para ver dentro desse torneio, mas não é a seleção com aquela espinha dorsal que teve em outros momentos, quando era uma seleção de fato muito forte. Então vamos passar grupo a grupo aqui, aí eu falo rapidinho um pouco sobre eles, né, já que eu já falei sobre a questão da divisão de forças dentro do continente e também de alguns outros aspectos da competição. Grupo A tem Burkina Faso, Camarões, Cabo Verde e Etiópia. Camarões, eu falei, né? Tem alguns jogadores mais conhecidos, mas não é uma seleção de grandes estrelas atualmente. Então tem o Anguissa no meio campo, tem Abubakar, Choupo-Moting, Ekambi, Bassogog, que já foi estrela do último título, inclusive, de Copa Africana por parte de Camarões, mas que acabou indo para a China, então ele não teve uma carreira despontando, por exemplo, na Europa, como parecia ser quando foi bem no último título de Camarões na Copa Africana. No grupo B, Guiné, Malawi, Senegal e Zimbábue, e aqui está um dos grandes favoritos que é Senegal, né? Eu falei de alguns dos pilares. A gente fala no gol, Mendy do Chelsea, na defesa, Koulibaly do Napoli. Aí você olha para o meio-campo, que tem Gueye do PSG, que tem Kouyaté, que tem Sarr, que tem Mané olhando para o ataque. Então acho que tem uma espinha dorsal muito sólida a seleção de Senegal. Nesse grupo legal prestar atenção em Guiné também, né? Porque Guiné tem alguns jogadores de destaque, especialmente para o meio-campo. O mais conhecido dele certamente o Naby Keita. Mas o Ilaix Moriba foi convocado também, né? Que era da base do Barcelona, tá no Leipzig, que acabou não jogando praticamente no Leipzig até aqui na temporada. O Diawara da Roma também, ex-Napoli. Grupo C tem Comores, um dos estreantes, né? As Ilhas Comores estreando. É até um caso interessante, eu vi um especial sobre Comores recentemente, falando sobre o papel do técnico Amir Abdul em resgatar pessoas que saíram, né? Gerações que saíram na diáspora do país. Então, Comores tem muitos jogadores de divisões inferiores da França. Então, Comores foi procurar na França pessoas, né, jogadores que tinham passado de familiares das ilhas e assim consegue, a partir de jogadores de divisões inferiores da França, chegar pela primeira vez, se classificar pela primeira vez a essa competição. Então é uma das atrações como estreia, como novidade. Tá num grupo difícil, né, num grupo complicado para ele. Tem Gabão, Gana e Marrocos. Gabão do Aubameyang, né? Gana, que tem alguns jogadores importantes, Thomas Partey, os irmãos Ayew, né, o Jordan e o André, e os garotos que eu falava mais cedo, né, Kamaldeen Suleimana e Kudus, dois jogadores que saíram daquele projeto que une o futebol dinamarquês com o futebol de Gana, aquele projeto do Nordjylland, da Dinamarca, que eu citei aqui num vídeo há algum tempo, já há vários meses, que faz um trabalho muito interessante de desenvolvimento de garotos. E o Kamaldeen Suleimana, agora já no futebol francês, o Kudus já no futebol holandês, são jogadores que podem despontar dentro dessa tentativa de renovação de Gana, porque Gana teve um time muito forte quando a gente olha para os últimos 15 anos, mas nesses últimos 5 anos teve um enfraquecimento muito grande. E Marrocos, que não tem o Ziyech, mas tem Achraf Hakimi, tem Amrabat, tem En-Nesyri, tem Boufal, tem Munir, tem o Haimi, que é até um nome interessante de lembrar, porque ele foi destaque da Copa Africana de Nações, na verdade, do Campeonato Africano de Nações. Eu até fiz essa diferenciação quando eu gravei um vídeo sobre isso, né? Ele foi o principal jogador de Marrocos na competição em 2020, que é a competição que reúne as seleções dos jogadores que atuam nos países africanos. Então é uma outra versão da Copa Africana de Nações, no caso o Campeonato Africano de Nações, e que serve muito para projetar jogadores. Então, no caso de Marrocos, no meio de tantos nomes mais conhecidos, né, o Haimi é um que chama atenção porque foi destaque desse outro campeonato mais recente. No grupo D, Egito, Guiné-Bissau, Nigéria e Sudão. Egito, Salah dispensa comentários, mas Trezeguet, El Neni, Ramadan sobe, alguns nomes com história, com passagem na Premier League, Regazi também, mas tenho curiosidade para ver o desenvolvimento do Omar Marmoush, se ele vai ter espaço. Omar Marmoush tem sido uma novidade nessa temporada no Stuttgart, na Bundesliga, e fez alguns bons jogos, e pode ser um companheiro de ataque, um 9 móvel que pode funcionar também para compor ataque, eventualmente com Trezeguet e Salah. Então pode ser o desenvolvimento de um ataque, de um trio até, pensando na sequência do ano, pensando em Copa do Mundo. E a Nigéria, eu falei sem Osimhen, mas com Ndidi, com
com o Iwobi, com o Ahmed Musa, com o Renato, com o Igalo, com o Chukwueze, entre outros jogadores, é outra seleção que chama atenção dentro desse grupo. Então, como a gente pode ver, assim, os grupos têm basicamente uma divisão hierárquica de forças bem definida, né? Se vai dar certo ou não, aí, claro, a gente tem que esperar para acontecer. Por enquanto é só previsão. No grupo E, Argélia, Guiné Equatorial, Costa do Marfim e Serra Leoa. A Argélia tem um festival de bons jogadores também, desde as laterais. O Atal foi muito importante na Copa Africana passada como um lateral ofensivo pela direita, um jogador que abre o campo por ali. Bensebaini pelo lado esquerdo, lateral de Bundesliga. Benacer, peça fundamental nesse centro do campo, jogador do Milan, foi muito importante no título passado da Argélia e é o cara da distribuição. No meio campo que pode ter jogadores experientes como Feguli, como Brahimi. Tem o Mahrez pela ponta, que é um dos grandes jogadores africanos da atualidade, sem dúvida alguma. E aí, tendo outras opções, por exemplo, para o comando do ataque, Slimani, Bounedjah. Aí tem Belaïli, jogador que teve Covid recentemente, também é importante prestar atenção em qual vai ser o nível de integração dele ao elenco. Mas Unas, Benrahma, jogadores de lado de campo que podem ser opções. Então, assim, quando a gente fala do meio para frente, a Argélia tem um potencial ofensivo muito grande. Eu falava sobre como a África tem sido um continente de jogos mais amarrados. A Argélia acho que é um ponto fora da curva no sentido de propor um jogo mais ofensivo, tentar se impor, jogar para frente. E até por isso é uma das seleções mais agradáveis de ver jogar durante o ciclo. E a Costa do Marfim, que tem Bailly, tem Aurier, tem Kursunu, né, que nessa temporada se transferiu para o Bayer Leverkusen na Bundesliga, saindo do futebol belga. Kessié, nome importantíssimo do Milan. Serri, Seredier, jogadores experientes desse meio campo também. Gradel, Pepe. Haller, destaque na fase de grupos da Champions, né? Interessante prestar atenção no Haller, qual vai ser o papel dele dentro dessa Copa Africana. Boga, jogador de destaque nas últimas temporadas na Itália com o Sassuolo, agora indo para a Atalanta. Zaha, jogador de destaque na Premier League por muitos anos. Então, assim, a Costa do Marfim tem um time que acho que não é dos mais equilibrados ainda, mas que tem bons nomes. Acho que é um time que pode render mais do que vem fazendo nos últimos anos. E para fechar, o grupo F, com Gâmbia, Mali, Mauritânia e Tunísia. Gâmbia é outra estreante, né? Eu falei de Comores, Gâmbia é outra estreante. Tem até alguns jogadores do futebol italiano, Barrow, tem o Darboe, que na temporada passada chegou a ter até alguns jogos na Roma de destaque, garoto. Então Gâmbia é a novidade por ser uma das estreantes. Mali tem uma seleção que se destacou defensivamente ao longo das eliminatórias africanas até aqui. Não é uma seleção recheada de grandes nomes do futebol europeu, mas tem alguns jogadores com experiência, por exemplo, Amadou Haidara, jogador do Leipzig. O Bissouma, experiência em Premier League. Djenepo, experiência em Premier League. Tem o Adama Traoré, aliás, tem mais de um Adama Traoré, mas esse Adama Traoré até que eu vou destacar é um que joga no Sheriff, que foi uma das sensações da fase de grupos, né? Uma surpresa da fase de grupos da Champions. E tem a Tunísia, que é uma seleção que geralmente corre por fora, não é muito comentada, mas costuma ser muito competitiva, mesmo que sem ter um futebol dos mais empolgantes. Então é uma Tunísia que tem quase todos os jogadores atuando fora dos principais centros europeus, até já teve mais jogadores por lá, mas costuma ter um futebol local forte, é importante a gente lembrar, né? A gente tende a olhar para a Copa Africana de Nações olhando só para os jogadores de destaque da Europa, mas é importante a gente lembrar que alguns desses países têm uma base de clubes bem forte. E aí eu tô falando de Marrocos, falando de Tunísia, falando de Egito, algumas das principais forças no aspecto de clubes, no nível de clubes do continente africano, o que abastece muitas vezes essas seleções. A Tunísia tem no Ali Malou um lateral esquerdo do Al Ahly, até campeão africano, clube do Egito, já de destaque há muitos anos. Tem o Skiri, esse com experiência, jogador da Bundesliga com Colônia. Tem um garoto até que foi convocado, Mesbri, jogador do Manchester United, 18 anos, é uma novidade, vamos ficar de olho para ver se ele vai ter minutos. O Kasri, talvez dos mais conhecidos aqui, já rodado também de futebol francês, futebol inglês. O Slit também, que já teve experiência em futebol francês, já não tá mais por lá. Msakni, que foi um jogador que despontou muito bem dentro do futebol da Tunísia, no futebol de clubes, acabou nunca tendo oportunidade para valer em grandes ligas europeias, mas sempre foi um dos principais nomes da seleção, agora já mais para uma reta final de carreira. Então assim, a Tunísia não é uma seleção que costuma entrar no grupo das favoritas, mas ela sempre tá ali dando trabalho, fazendo jogos chatos no bom sentido para ela, no sentido competitivo. Então é uma seleção que corre por fora aí, que não vai ser surpresa nenhuma se chegar nas quartas, se chegar na semi também. Enfim, essa é uma passada geral por essa Copa Africana de Nações. Tem muita coisa pra gente prestar atenção, pra gente observar, fora as surpresas, fora outros assuntos, fora as histórias que envolvem também. O espaço tá aberto para vocês, um abraço e até a próxima.